Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo Deixe Soltar Dores e Tensões. Foi com muito carinho que a gente fez esse grupo de experiências e a nossa intenção é que vocês aprendam a soltar o peso que tem na sua vida, porque realmente é esse peso que nos proporciona essas dores, né? Eu falo que eu sentia muitas dores, então eu sou realmente a pessoa que vai poder estar falando sobre isso. Agora não está passando os meus slides. Vamos ver se a gente se vai funcionar de novo. Vamos lá. Isso. Gente, está dando um erro esse é o Zoom, tá? Não é aqui no meu computador, que agora não tá funcionando nada. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar, deixar de compartilhar. Vamos ver se funciona novamente. Eu não tinha modificado nada. Agora vamos ver se ele funciona. Isso, vai funcionar. Vamos começar a aula. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Não está funcionando. É, isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre dores. Desculpa a falha técnica que está dando aqui hoje, mas eu acho que é um problema do Zoom mesmo, porque eu não modifiquei nada, nem mexi em nada, e o computador tinha parado de funcionar. Então, gostaria de falar para vocês que o sintoma que seu corpo sente é, na verdade, uma grande oportunidade de olhar para o que você precisa trabalhar aí dentro. Você sabia que o estresse é o desafio que você resiste? Normalmente a gente sente estresse porque é algo que a gente resiste, né? Sabe aquela pessoa que, por exemplo, te deixa estressado, aquela situação? Talvez se você começar a olhar com um olhar de observador, você vai começar a ver que não tem necessidade de você estressar tanto. Eu sei que é complicado, mas começa a fazer esse exercício, porque a gente sabe qual situação que nos estressa no dia a dia. E você começar a ter esse olhar, você vai modificar essa reação. Eu falo que eu agora pratico muito isso, principalmente depois que eu li o livro Aqui e Agora. Eu não sei se vocês já leram. Então, é um livro que te faz observar a sua vida, observar as suas atitudes. Isso vai modificar muito peso que você carrega dentro de você, tá? Eu queria começar a nossa aula falando um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Roberta Pacheco, eu sou aromaterapeuta, sou formada em direito, consultora de bem-estar e atualmente cursando pós-graduação em saúde integrativa. Eu sou mineira, mas moro há 20 anos aqui na Europa e sou mãe do Gustavo e eu empreendo desde os meus 12 anos. Mas o que realmente me motiva, que me deixa feliz, é cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, ajudar a cuidar naturalmente, de uma forma consciente, e usando ferramentas naturais, que são os óleos essenciais, a alimentação e o autocuidado. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, e eu espero que esse encontro traga mais clareza, bem-estar e inspiração para a sua jornada. A gente vai começar o grupo de experiências. Se você já está cadastrado na do Terra, você vai estar utilizando durante uma semana é o tempo que vai durar a amostra. Nós vamos estar no grupo durante um mês. Então, os óleos principais que você vai estar utilizando é a copaíba, o Deep Blue e o lemongrass. Se você não tem lemongrass, você pode substituir por eucalipto ou pelo Aroma Touch. Eucalipto, a gente pensa nele só para respiração, mas é um óleo excelente para dor, muito bom mesmo. O Aroma Touch é uma mistura, um blend que a do Terra tem, e ele é um óleo essencial que traz melhor circulação também para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, ele é excelente para dor. Gente, a maioria das dores, né, que a gente tem, a gente está com falta de circulação naquele local. E por isso também a gente tem aí as nossas dores agravadas. É, o grupo para dor e tensão, se você quer receber as amostras para você usar durante uma semana, custa R$ 80, mais o frete, se for preciso te enviar. E aqui na Europa fica 15 euros e mais o frete. Esse valor é o preço das gotas que nós vamos estar utilizando, tá? Para uma semana. Então, a gente vai colocar em dois frasquinhos. No primeiro frasco, você vai colocar 30 gotas de copaíba e 30 gotas de óleo de coco fracionado. No segundo frasco, 15 gotas de Deep Blue, 15 gotas de lemongrass ou eucalipto ou aroma touch e 30 gotas de óleo de coco fracionado. Esses dois vidrinhos são suficientes para que em uma semana você já sinta melhora nas suas questões sobre dor.
Gente, quando eu sou uma pessoa que sentia muitas dores, e quando eu sinto, eu uso até uma gota mesmo. Passa um pouquinho de óleo de coco, aí eu ponho uma gota de copaíba, depois coloco uma gota de Deep Blue ou de eucalipto, Aroma Touch, tem manjerona, que é excelente, tem vários óleos. Mas o que eu quero falar para vocês é que essa concentração aqui é bem interessante para você estar utilizando durante uma semana e você verificar que eles realmente vão te ajudar para a questão de dores. Dor é uma das principais causas do sofrimento humano, e embora seja uma resposta protetora do organismo a estímulos nocivos, resulta de efeitos indesejáveis quando não controlada. A gente sentir dor é bom para o nosso organismo, nós precisamos sentir dor. Imagina se você fosse uma pessoa que não sentisse dor. Aí você coloca a sua mão, né, numa panela de água quente, uma panela quente, e você, se você não sentisse dor, você ia se queimar. Por exemplo, eu vou dar um outro detalhe também, quando nós estamos aí no avião e que a nossa mão adormece, né? A gente sente a nossa mão ali adormecida e você acorda com aquilo, isso é seu corpo te dizendo que está faltando circulação, você precisa mover o seu braço para que você não tenha aí um problema circulatório, né? Uma trombose, uma gangrena, sei lá. Isso é só os exemplos que eu estou dando para vocês entenderem que dor é necessária para o nosso corpo. O que não é necessário é a gente sentir ela cronicamente, né? A gente está aí com uma dor crônica, né? A inflamação, ela é a base de todas as doenças crônicas. Então, se você sente dor, você é uma pessoa que tem dores, você está inflamado, tá? Essa é a primeira mensagem que você precisa entender. Inflamação, todos nós também temos e ela também é necessária. A gente só tem que saber controlar essa inflamação, a gente não tem ela em excesso, tá? Inflamação é uma resposta do nosso corpo para algo que é natural, que a gente precisa estar ali se curando. Então, a gente precisa só saber controlá-la. Um nutriente essencial que não pode faltar, principalmente, né, para qualquer problema a gente já deveria estar utilizando, mas o ômega 3 é imprescindível se você é uma pessoa que sente dores, você precisa estar suplementando diariamente o ômega 3. Vitamina D também, tá? E a cúrcuma é bem interessante, porque ela ajuda aí na questão anti-inflamatória. Óleos essenciais que a gente pode estar ingerindo se a gente sente muitas dores. Copaíba, frankincense. Copaíba e frankincense funcionam como um corticoide. É bem interessante. A gente vai ter aí um depoimento que a gente vai colocar no grupo sobre fibromialgia. E ela era uma pessoa que sentia muitas dores e ela utiliza principalmente aí a copaíba e o frankincense. Quem me conhece já está na minha equipe, sabe que eu sempre indico para pessoas que sentem muitas dores, vai ter um slide aqui que eu vou mostrar para vocês, mas copaíba frankincense, turmeric e limão é imprescindível. São 4 óleos essenciais, a gente fala já que são óleos essenciais, mas esses são essenciais para desinflamar o seu corpo. Eles conseguem estar aí ajudando a gente, auxiliando a gente na prevenção de até 80% dos nossos problemas. Então, é bem interessante. São óleos que a gente deveria usar sempre, diariamente. Eu falo, sempre a gente não precisa de usar todos os óleos, os mesmos todos os dias, mas eu falo assim, uma semana você usa esses 2 óleos, na outra semana você usa os outros 2, você intercalando, tá? Para estar ajudando e auxiliando o seu corpo. E o colágeno Advantage também é bem interessante para a gente estar utilizando aí em relação à dor, porque ele consegue estar ajudando a gente na questão de cartilagem, tá? Principalmente aí para quem tem problemas aí com artrite, artrose, é interessante a gente estar utilizando o Metapower Advantage. Eu sei que vocês não têm ele mais aí no Brasil, a gente ainda tem aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse daqui seria um combo maravilhoso para você que sente dores. Eu te indicaria estar usando o ômega 3, o turmeric, pode ser o óleo essencial, ou as cápsulas que a gente tem aqui na Europa, limão, copaíba e frankincense, e o Metapower Advantage. Eu tenho, na nossa equipe, a gente tem o Valente, que ele tinha também dores profundas, e ele, quando ele chegou e se apresentou para mim, ele falou assim, Roberto, eu já tentei de tudo, eu já fui em vários médicos, nenhum conseguiu tirar minha dor, nenhum medicamento, e aí eu falei para ele, olha, o não você já tem, que essa frase é até do Aparício, eu gosto de usar, né, essa frase do Aparício, ele fala para as pessoas assim, o não você já tem, quer tentar com os óleos essenciais? Eu fiz a mesma coisa com ele. Eu falei, confia em mim, porque eu acho que a gente vai conseguir, tá melhorando a sua dor. Eu falei para ele que a gente ia melhorar. E ele falou que em 3 dias depois que ele já estava utilizando, ele já não sentiu mais as dores que ele sentia. Então, isso para mim foi incrível. Eu fiquei meses sem saber se ele estava funcionando ou não.
Quando ele me deu o relato que ele me contou, eu falei, por que você não me contou antes? Né? A gente fica querendo saber notícias. Então, se você também está aqui no grupo de experiências, tanto do da respiração quanto do da dor, se você já tiver esses resultados extraordinários, por favor, fale com a gente, né? A gente gosta de saber que funcionou, com quantos dias que funcionou. Então, eu espero que vocês também tragam esses depoimentos para nós, que é muito importante. Então, esses aqui eu indicaria para você estar utilizando, porque são excelentes. Então, esses dois aqui são artigos científicos que comprovam, né, que a cúrcuma é essencial, ela é maravilhosa para a questão de desinflamar o seu corpo. E o que tem no pó não tem no óleo. Então, a gente poderia. É interessante a gente usar os dois, tanto a cúrcuma em pó quanto a cúrcuma em óleo essencial. Tá? Por isso que a Doterra fez a cápsula aqui, que tem os dois. E o ômega 3 também é essencial para o nosso organismo, e ele é essencial para que a gente não tenha inflamações crônicas no nosso organismo. Então, a gente precisa estar suplementando. Aqui eu vou dar exemplos de vários óleos essenciais que a gente tem, que a gente pode estar utilizando. No Brasil, nós temos a erva baleeira, que aqui está faltando um L, que aqui a gente ainda não tem, que é excelente para dor dos nervos. Então, redução aí em 37% de bursite, isso é em artigo científico, tá? Tendinite e hérnia de disco. Então, são excelentes para esses casos. Se você tem bursite, tendinite e hérnia de disco, utilize a erva baleeira. Você pode usar também aí em conjunto copaíba e frankincense e os outros óleos também que eu falei aqui para vocês. O breu branco, ele é excelente para dor das juntas, para fascite plantar também. A gente tem aí o depoimento da Ana Paula Sorrentino, e depois eu quero pedir para ela fazer também para nós um videozinho falando sobre isso, que ela também sentia muitas dores aí. E ela falou que não deseja isso para ninguém, porque você não consegue colocar o seu pé no chão, né? Quando você tem essas dores. Eu vou falar um pouquinho também que eu tive dores de tanto utilizar o telefone, porque eu fico o dia inteiro no telefone. Vocês já perceberam, até à noite eu estou no telefone. Então, eu tive uma dor que eu não conseguia esticar o meu braço. Tá? A gente não pega o telefone e fica assim, né? É cotovelo de tenista que eu tive. É como se eu estivesse jogando tênis, mas no meu caso aqui foi o celular. E eu não conseguia fazer esse movimento, ó, isso, eu não conseguia abrir o meu braço. E eu tentei primeiro, passei copaíba, passei frankincense, e o que funcionou mesmo foi o pastense. A gente tem uma mistura na do terra, que é para dor, então foi maravilhoso para mim, o pastense, porque nesse momento eu não tinha aqui, por exemplo, nem a erva baleeira, nem o breu branco para testar, que são excelentes que vocês têm aí no Brasil. Então, se você já está na do terra, adquira, se você sente dores, porque são dois óleos fantásticos aí para dor que a gente pode estar utilizando. E aqui você pode estar usando pastense, por exemplo, para bursite, tendinite, hérnia de disco, que vai ser bem interessante. Deep Blue, para quem tem dores, você precisa ter, né? Eu falo que ele é fantástico. Ele começa 90 segundos depois de você passar a desinflamar. Não é só retirar a dor, vai te ajudar na desinflamação. Por isso que é tão espetacular o Deep Blue, tá? E Siberian Fir é um óleo essencial excelente para dor dos ossos, principalmente, para quem quebrou os ossos. Olha, o Nelson está aqui, o filho dele tinha quebrado as costelas, né, Nelson? Que ele caiu de uma escada. Acho que foi ele que caiu da escada. Não sei se foi, o filho dele foi que caiu da escada, mas eu indiquei para ele o Siberian Fir, copaíba, frankincense. O Nelson pode depois aí dar o depoimento sobre isso. E a lavanda é excelente também para dores quando a gente está na hora do parto. É excelente, você pode estar passando, né? Aí na sua barriga durante o parto. É maravilhoso para a gente estar utilizando a lavanda para questão de dores. O peppermint, ele é comparável ao paracetamol. Então, é excelente também para cólicas menstruais. O peppermint, por exemplo, se você tem dores musculares e a gente está passando o Deep Blue para uma. Vamos fingir que era no meu braço, né? Passei o Deep Blue. Então, você pode também estar inalando o peppermint. Ao inalar o peppermint, você vai oxigenar o seu corpo. E nessa dor muscular, que é falta aí, você tem essa dor muscular também por falta de oxigênio nesse local, vai melhorar. Então, a gente está utilizando a pomada de Blue, junto com a inalação da menta, vai potencializar a ação do peppermint. São várias técnicas que a gente pode estar utilizando para melhorar essa questão de dor. E a gente vai aprender isso durante esse mês no nosso grupo. Copaíba, gente, copaíba é meu óleo essencial. Copaíba é vida, tá? É igual o difusor é para quem tem problemas respiratórios, copaíba é vida para quem tem dores. Então, a gente pode estar pingando debaixo da língua
de 2 até 8 gotas, dependendo do caso da pessoa, de forma sublingual para controle da dor. Eu, com 3, 4 gotas, já é suficiente para mim. Então, você sempre começa com menos gotas e você vai verificar qual a quantidade de gotas é eficiente para você. Pessoas, por exemplo, que estão acima de 100 quilos, então você já pode pensar que é de 4 a 5 gotas, depende também do peso dessa pessoa, né? E vai haver pessoas que vai precisar de um pouquinho mais, mas isso é só você ir aumentando, você vai sentir o seu corpo, mas sempre comece com menos. Menos na aromaterapia é mais. Essa frase vocês precisam também deixar aí gravada, tá? E gengibre, ele é excelente também para o pós-parto, para artrites. A gente tem artigos científicos aí, né, comprovando que para quem tem artrite, gengibre foi excelente. A artrite também, gente, pode também ser giardia nos seus joelhos, tá? E pode ser uma questão aí parasitária também. Então, por isso que a desparasitação, ela é excelente para qualquer problema e sintoma que nós temos. E nós temos aí vários já artigos científicos comprovando isso. E o frankincense, ele é o carro-chefe, né? Eu já falei, frankincense e copaíba, se você sente dores, você precisa ter aquele combo que eu falei ali para vocês, é excelente. Lemongrass, ele é excelente para questões musculares. Então, como eu falei para você, dores musculares, principalmente para atletas, eles utilizam muito o lemongrass, também utilizam pomada de Piblu e inalam também a menta para ajudar nessa questão aí da dor. Deixa eu voltar aqui, isso. Aqui. E esses são a gama do Deep Blue. Aqui na Europa nós temos as cápsulas que a gente pode estar ingerindo. Na cápsula a gente vai ter aqui o frankincense, nós vamos ter a cúrcuma também aqui dentro dessas cápsulas, e nós temos também, são vários os compostos, tá? Eu estou falando aqui só dos principais. Nós temos também a romã. Romã é um poderoso antioxidante para o nosso corpo. Nós temos também o óleo Yarropon. O meu tá até aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse, gente, esses são os que eu viajo e não fico sem, né? E a Rupon é um óleo essencial que eu não fico sem. A gente pode também estar ingerindo ele, tá? As gotinhas dele. E aqui a gente tem o óleo vegetal de romã junto com o Yarrow, né? O Yarropon. Então, a gente pode estar utilizando aqui. Esse óleo essencial também vai te ajudar para a questão antiparasitário também, ele é antiparasitário também, vai te ajudar para a questão de radicais livres do seu corpo e vai desintoxicar o seu corpo também. Ele é excelente, esse óleo aqui também vai te ajudar na questão de peso. A Romã faz tudo isso. E esse complexo aqui é excelente para quem sente dores também. Se você está aqui na Europa, adquira ele, vocês vão gostar. E a gente tem a pomada, o Deep Blue Hub, e nós temos também aqui o stick que vem a copaíba junto com o Deep Blue. Quem já tem os óleos essenciais, principalmente aí, o Deep Blue, sabe que para a questão de dor é realmente fantástico e maravilhoso. A gente pode estar utilizando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as dores crônicas, vamos dizer assim, dor de cabeça, que no caso é a enxaqueca, que eu estou falando aqui nesse slide, tá, gente? Você pode observar que quem tem enxaquecas tem uma inflamação silenciosa no corpo. Então, eu sempre oriento para quem tem dores de cabeça recorrentes estar utilizando frankincense e copaíba sempre, principalmente a copaíba. Você está tomando aí 2 gotinhas sublingual 2 vezes ao dia, durante todo o mês. A mesma coisa eu vou falar para vocês para quem tem uma TPM muito forte. Interessante você fazer o uso contínuo de copaíba, tá? Poderia ser copaíba e frankincense? Sim, tá? Você pode estar usando. Então, para dor de cabeça, você pode estar usando, por exemplo, fazer um rolon de 10 ml com 25 gotas de Deep Blue, 15 gotas de copaíba, completar com óleo de coco e tá passando aonde você sentir, tá? Tem pessoas que pensam assim, tô com dor de cabeça, eu vou passar só aqui, né? Só aqui na frente. Não. Se a sua dor de cabeça, né? Eu falo, se a sua dor de cabeça está atrás, passa na ponta dos seus dedos o rolon, tá? Isso são maneiras da gente estar aprendendo a usar os óleos essenciais. Passa na ponta dos seus dedos e faz a massagem aonde você estiver sentindo, tá? Não passa só aqui não, tá? Eu gosto de passar na nuca, passo aqui nas minhas têmporas, passo aonde eu estou sentindo. Você pode também ir tomar um banho no seu shampoo. Eu uso o shampoo da Doterra, eu pego as gotinhas de peppermint, misturo e passo e deixo um pouquinho, vai refrescar e vai melhorar muito.
Quando você está com aquelas enxaquecas que você precisa de ficar no escuro, que você não consegue abrir os seus olhos, você vai precisar de estar passando várias vezes o óleo essencial até você sentir melhora, tá? Não adianta você passar uma vez só e pensar que você não precisa estar passando, não. Você precisa de passar de 5 em 5 minutos. Volta a passar, passa, até você melhorar, e você vai ver que você vai melhorar. É fantástico. E toma suas 3 gotinhas de copaíba sublingual, aproveita e inala a lavanda, porque a lavanda vai te trazer relaxamento, você vai sentir relaxado nesse momento e você também vai sentir que oxigena o seu cérebro. Isso também vai ajudar. E uma outra coisa que vocês podem fazer é pegar uma gotinha do frankincense, colocar no seu dedo e colocar lá no seu palato mole. Palato mole é quando a gente coloca a nossa língua lá no céu da boca, lá no fundo, lá no alto, é aí que fica o palato mole. O frankincense também vai ajudar a oxigenar o seu cérebro, tá? É, testa isso daqui que vocês vão ver que é vida. Agora, se você sente, né, dores de cabeça recorrentes mesmo, você precisa de eliminar açúcar da sua vida, porque ele é um escape, né? Eu falo para a gente ter a dor de cabeça. E dormir bem também é essencial. Você precisa ter uma noite de sono tranquila, reparadora, para você não ter dores de cabeça recorrentes também. Eu agora passei o protocolo para minha prima, que eu espero que ela faça certinho, e depois eu quero que ela traga aqui para a gente também essa questão de depoimentos, que é bem interessante, né? A gente conseguir estar ajudando. Eu vou falar um pouquinho sobre a fibromialgia agora, e depois eu vou falar sobre as minhas dores. Vou dar o meu depoimento para vocês entenderem por que que eu sou tão apaixonada pela Duterra. Então, a fibromialgia ela é uma inflamação celular, também uma inflamação intestinal. Eu acho que vocês já observaram aqui, né, que eu falei de vários sintomas, e sempre eu volto a falar aí da questão do estômago, do intestino, da alimentação. Não adianta você pensar assim, eu vou comprar os óleos essenciais da Terra e eu vou continuar comendo da mesma maneira. Você precisa ter mudanças na sua vida. Os óleos essenciais, eles vão te ajudar a desinflamar o seu corpo, mas não adianta você só, eu falo, tapar o sol né, com a peneira, não adianta. Você precisa realmente ir na causa. E a causa, com certeza, começa ali na sua alimentação. Então, existe uma necessidade, se você tem fibromialgia, de eliminar açúcar, leite, tá? Dormir bem também é extremamente importante. A gente tem vários depoimentos e vários artigos científicos que também falam sobre essa questão do sono, que pode ser a causa da fibromialgia. A pessoa teve a fibromialgia porque não dormia bem, começou lá no sono, tá? No sono que não foi reparador. Então, a gente vai usar também todos os óleos que eu já falei aqui para a questão de desinflamar o corpo. Você vai pensar nos suplementos no ômega 3, no turmeric, né? Na cúrcuma. A gente pode estar utilizando frankincense ou copaíba ou o DDR Prime, que tem frankincense nele, tá? É um blend da Terra que tem aí o frankincense. E a gente pode usar gengibre também, é excelente aqui para a questão da fibromialgia. Então, a gente pode usar esses óleos internamente. Sempre está passando o Deep Blue, mais óleos frios. Então, a gente pode usar eucalipto, o lemon. O eucalipto, gente, a gente tem mania de usar o eucalipto mais para a questão respiratória. Mas passa ele em você, faz uma massagem hoje, se você tem eucalipto, com ele, e você vai sentir refrescando. Então, ele é um óleo frio, assim, quando você passa, tá? O limão, a melaleuca, o gengibre também é excelente. E para quem tem fibromialgia, é interessante usar o vetiver, principalmente porque ele vai ajudar aí na questão do sistema nervoso. Um lugar excelente para você aplicar o vetiver é aqui na sua nuca, né? Para ativar o seu nervo vago. Então, ele vai estar auxiliando aí na questão de você controlar a sua dor. Então, aplica na nuca, na coluna. Manjerona também, ele é um excelente para dor e sedativo. Manjerona a gente pode estar utilizando em grávidas também, junto com a frankincense. Com frankincense é excelente também. Frankincense, lavanda e manjerona para grávidas, tá? E aromaticamente, o cedro, ele é um óleo também que ajuda na questão aí do sistema nervoso, na questão do sono. A gente pode usar, vetiver vai auxiliar o sono também, porque quem tem fibromialgia precisa de estar controlando a ansiedade, né? Que é das válvulas de escape também, para que venha a fibromialgia, é a sua ansiedade. Então, eu até indico para quem tenha fibromialgia, sempre está usando os óleos para dor, para a inflamação do corpo e algum óleo essencial também para a questão emocional. O emocional, ele controla tudo no nosso corpo, né? Se você ainda não entendeu isso, você ainda não está escutando o seu corpo. Então, eu acho que a gente precisa ter um momento de escuta. Você precisa de começar a escutar um pouquinho o seu corpo. Eu vou falar aqui alguns óleos
que a gente pode usar para fibromialgia, mas fibromialgia é muito extenso, porque depende também de cada pessoa, do que ela sente. E a gente pode usar, por exemplo, peppermint para formigamento, espasmos, para o seu intestino irritável. A tangerina, ela auxilia na digestão, no humor e na energia, também na alegria, ela vai te trazer, né, alegria. Lavanda, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, relaxamento. Também, quando você inala, como eu falei ali atrás, te traz uma oxigenação no seu cérebro, você vai se sentir melhor. Então, quando você está com a dor, não pensa só em pegar a pomada e passar lá em você, não. Você precisa cuidar do seu emocional, tá? Então, a gente precisa estar inalando aí algum óleo cítrico, ou um balance, ou um vetiver, ou um cedro, óleos que vão te aterrar, que vão te trazer para esse momento presente. E a copaíba, e frankincense sempre, né? Eu falo que frankincense vai ajudar na memória, na fadiga. Frankincense é um óleo essencial que a gente usa para quem tem demência, Alzheimer, depressão. Então, nós temos aí muitas melhoras com frankincense. Eu tenho testemunhos também aí de pessoas com Alzheimer, que a gente conseguiu aí tá ajudando. Então, é bem interessante a gente estar utilizando esses óleos. São óleos que a gente deveria usar sempre. Tem até um vídeo do Dr. Hill falando, né, sobre a copaíba e o frankincense. O Dr. Hill, para quem não sabe, é um dos fundadores da Terra, o maior especialista em óleos essenciais, e ele fala que se as pessoas soubessem do poder de usar copaíba e frankincense todos os dias, deixaria ele do lado, né, do lado da sua cama, do lado de que você está, e estaria usando todos os dias, porque você vai estar auxiliando o seu corpo em todas as questões. E o limão, ele é excelente para concentração e também para quando você está se sentindo exausto. Ele é um óleo essencial que vai ajudar muito. Quando eu estou me sentindo exausta, eu gosto de colocar uma gota de peppermint na mão, inalar profundamente por 4 vezes, depois uma gota de algum óleo cítrico. E eu, ultimamente, uso muito limão. Então, ele me desperta, ele me dá energia e ele me dá disposição. É bem interessante a gente estar usando os dois em conjunto. É um antidepressivo natural, você usar menta e algum óleo cítrico. Você vai estar te despertando para a vida mesmo, né? Eu falo que são maravilhosos esses dois óleos juntos. Aqui no caso, artrite e artrose, a gente pode usar todos, são os mesmos, tá? Sempre os mesmos. A gente vai usar copaíba, frankincense, turmeric, gengibre, ômega 3, limão e pensar nos endócrinos para a gente estar aí auxiliando na questão dos rins, um suporte para os rins. Gente, zendocrine, coentro, limão, são óleos também que a gente deve sempre ter contatos com eles, sempre estar tentando desintoxicar o nosso corpo, porque nós estamos expostos a toxinas diariamente, em tudo, tá? A gente está exposto com os produtos químicos que a gente usa na nossa casa, com o sabonete que lava a nossa roupa, com os cremes que eu agora não uso, eu só uso do Terra. Mas antes eu usava aí muitos produtos que eu comprava caríssimos, que eram caros, e pensando que me estava trazendo um benefício naquele momento, mas a gente sabe que estava, na verdade, intoxicando o nosso corpo. Até o plástico, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Se você sente dores, comece a colocar a sua comida para refrigerar e tudo isso em vidro. Troque da sua casa, tá? A gente tem aí agora artigos científicos, eu penso que vocês já ouviram falar, que só da gente estar colocando os nossos alimentos em contato com plástico, é como se a gente estivesse ingerindo ao ano um cartão de crédito. Poderia ser um cartão de crédito com saldo, né? Mas é um cartão de crédito para intoxicar o nosso corpo. Então, a gente já tem artigos que falam sobre isso. E uso tópico, pomada de Piblu, copaíba, branco, erva baleeira, Siberiafim também vai ajudar, aromatante e o Intergreen. O Intergreen, a gente não tem ele aqui mais na Europa. Vocês têm no Brasil, é maravilhoso para dor. E se você puder adquirir, adquira. O Intergreen aqui na Europa, ele é visto como um medicamento, por isso a Doterra não pode vender, tá? De tanto que esse óleo é poderoso. A gente tem o Intergreen dentro, né, numa composição menor, dentro do Deep Blue. Dentro do Deep Blue tem o Intergreen. Mas aqui na Europa a gente não está podendo, porque a Doterra aqui, as autorizações de óleos essenciais na Europa não pode ser assimilado a medicamentos. Então, o Integrin aqui não pode ser vendido e no Brasil pode. Então, aproveita e compra esse óleo que ele é maravilhoso. Aqui eu vou passar para vocês um protocolo que foi usado por uma líder aqui da Europa. Ela fez uma cirurgia e o médico simplesmente operou a perna errada e ainda por cima deu uma torção na perna dela. E ela estava sentindo uma dor que não passava com nada, com nenhum medicamento nem nada. E ela usou
essa quantidade de gotas que eu coloquei de orégano, 3 gotas, 3 gotas de manjerona, 3 de frankincense, 3 de lemongrass na cápsula, ela ingeriu 2 vezes por dia e ela pôs o nome de morfina natural, foi ela que colocou esse nome, tá? Mas foi excelente para a questão do controle da dor. Então, se você conhece pessoas que estão passando aí por uma questão operatória, pós-operatória, que está sentindo muitas dores, vocês podem estar aí, tá testando com esse protocolo aqui, que foi bem interessante para essa questão. Eu já passei para a mãe da Cris também, e falou que foi maravilhoso para ela também, para a questão da dor, que ela tinha uma dor muito grande também no punho. Então, a gente tem aí vários casos, né? Dismenorreia. Vamos falar um pouquinho sobre as dores aí da questão menstrual, né? Das cólicas menstruais. Então, também está ligado à estagnação do fígado e dos rins. A gente pode sempre estar pensando, né? Se você tem um problema, endometriose, TPM, você tem que também fazer atenção ao seu fígado, porque é ali que começa o seu problema, tá? Então, sempre que você pensar em controle hormonal, a gente tem um blend na Duterra que se chama Claricalme, que ele é indicado para TPM, pré-menopausa e menopausa. A gente pode estar utilizando. E tem os outros óleos essenciais que a gente pode estar usando também para esse controle, para esse suporte de uso interno, por exemplo, a salve clareia, o gerânio, a gente também pode fazer massagem com eles. A salve clareia e o gerânio também estão ali no Claricalme. E Lang Lang é excelente também. Deep Blue, o Peppermint. Quando você está sentindo dores também, você pode estar passando na sua barriga, no baixo ventre, Peppermint, Manjerona, Copaíba, pomada Deep Blue, que vai ser excelente. Eu gosto de passar Deep Blue com Copaíba. Eu sempre passo quando eu tenho alguma cólica. E essa indicação é bem interessante, você está usando, tá? Se você tem Claricalme, Deep Blue e Copaíba, pelo menos esses três, se você tem muitas cólicas, vai estar te auxiliando bastante. O gerânio ingerido vai ajudar a regular os hormônios e é estimulante do córtex suprarrenal, indicado para processos inflamatórios. Ingerir em cápsula com água ou sublingual também em massagens baixo ventre. Gente, o gerânio, para quem está também com os calorões da menopausa, ele é maravilhoso. Então, ele vai estar te auxiliando nessa questão. Você pode usar a menta e o gerânio, principalmente para calorões da menopausa. Endometriose. Ligada a excesso de estrogênio, o tecido endometrial está presente em outros locais que não no útero, como nos ovários, pode ser na vagina, nas trompas, no peritônio, no intestino, na bexiga e região atrás do colo uterino. Então, a gente pode usar sempre injeção de gerânio e salves clareia. Você pode estar usando o Claricalme topicamente, cipresses para ajudar na circulação, Deep Blue. Óleos que a gente pode ajudar nessa questão inflamatória, frankincense, DDR Prime e copaíba. Toranja também vai ajudar no domínio do estrogênio e uma resposta suave à progesterona é interessante a gente estar usando. E o tomilho, ele é um tônico geral para os nervos e o estômago, para fraqueza física por doença, digestão ou depressão. Diminui os níveis de estrogênio, trazendo uma resposta saudável para o corpo, agindo contra a inflamação. Gente, tomilho, ele é um óleo essencial maravilhoso, ele é um óleo excelente para os rins também, para dores nos rins, se você tem dores nos, né, problemas com a questão renal, você pode estar usando ele, você pode fazer também um rolão e passar na região dos seus rins. Um dos melhores horários para a gente usar o tomilho é às 17 horas, segundo a medicina chinesa. Então, às 5 horas da tarde é um horário excelente para você ativar os seus rins. Então, você pode estar passando esse óleo essencial aí nos seus rins também. E ele é um óleo essencial que a gente também usa na desparasitação. Então, vai fortalecer a sua imunidade. A desparasitação faz isso, tá? Você vai sentir até a sua imunidade melhorar. E a adenomiose, ela é um tecido endometrial, concentra-se na parede uterina, no miométrio, desenvolvendo ainda glândulas do endométrio nesse local. Excelente a mirra sublingual. Mirra é um óleo essencial também, excelente para problemas da tireoide, então ele é um óleo que a gente pode estar utilizando. Clary sage, manjerona, lavanda, fazer um creme e depois passar o Deep Blue, você pode usar todos esses aí, você pode estar usando. Manjerona é excelente para dor também. A intensidade da dor diminui drasticamente e também a redução da ansiedade. Então, esses óleos, além de ajudar na questão da dor, vai ajudar na questão da ansiedade também. Todos que a gente falou aqui vai estar te auxiliando. E nós temos também as dores de ligamento. Então, os ligamentos, eles desempenham, entre outras coisas, a função de unir dois ou mais ossos. Nosso corpo é repleto de ligamentos,
nas mais variadas partes do corpo, como joelho, tornozelo, mão, ombro e pé. Um óleo excelente para os ligamentos é o Intergrim, porque ele possui um composto químico natural chamado sacilato de metila, que está relacionado com a química que faz a aspirina e algumas pomadas anti-inflamatórias, e que são cheias de disruptores endócrinos, que vende aí nas farmácias. E o Intergrim a gente sabe que é natural. O Intergrim a gente não vai ingerir, a gente vai usar ele só topicamente, tá? Fatores agravantes a investigar, né? Se você tem dores nos ligamentos, se você está com falta de colágeno, se a sua alimentação ela não está sendo uma alimentação inflamatória, né? Sedentarismo. Gente, quando nós sentimos dores, nós precisamos de mover o corpo, tá? Muitas pessoas falam assim, eu tô com dor na coluna, então eu não posso fazer uma caminhada. Você precisa de fazer uma caminhada. Você precisa de se mover. Nós somos seres que fomos feitos para estar em movimento. Nós não fomos feitos para estar sentados, igual eu estou aqui, né, fazendo a aula. Nós somos feitos para estar em movimento. Então, você precisa se mover. O sedentarismo vai te proporcionar mais dor, tá? Alterações hormonais. Em mulheres, né, pode ocasionar aí a falta de elasticidade, né, no nosso organismo. Então, você tem que ver isso, se não é uma questão hormonal também o seu problema. Aqui eu quero mostrar para vocês o poder dos óleos essenciais com o depoimento do filho da Iraci, né? Ele bateu a cabeça na parede e olha o galo que ficou a cabeça dele, né? Eu gosto muito dessa foto. A Iraci usou nele o frankincense, o deep blue e a lavanda. E 45 minutos depois, ele não tinha mais esse nódulo, né? Esse inchaço. E olha que interessante que foi. Ela fez as fotos. Isso é muito bom, gente. Quando aconteceu, eu falo isso é muito bom, não ter batido a cabeça, né? Mas o quanto o óleo essencial foi rápido, a eficácia. E é interessante quando acontecer isso, e você for usar os óleos essenciais, registre. Registre para que as outras pessoas confirmem, né? Que eles realmente funcionam. Quero agradecer vocês por hoje, por essa aula, e eu espero que esse mês que nós vamos estar juntos no programa, né, Deixa Soltar as Dores e Tensões, você aprenda a cuidar da sua dor, aprenda a escutar o seu corpo, e principalmente também a soltar o peso que você carrega, né? Porque muitas das nossas dores, elas provêm por isso. Muitas das vezes também é uma questão emocional, a gente precisa aprender a escutar o nosso corpo, o que as nossas emoções estão dizendo. Eu sei que eu sou uma pessoa que tinha muitas dores, então eu vou falar um pouquinho do meu depoimento, né? Eu quebrei o cóccix em 2 lugares, eu caí da escada e quebrei o cóccix em 2 lugares. Depois eu tive um acidente de carro, que aí interferiu na minha cervical também. E eu tenho uma perna maior do que a outra. Então, a minha coluna, se eu realmente pegar peso, se eu não fizer atenção de como eu me agacho, eu sinto muitas dores. Eu chegava a ter que ir no osteopata de 3 em 3 meses. E quando eu ficava bloqueada, eu não girava o pescoço, eu não fazia isso. Não girava o pescoço. Eu não conseguia calçar a minha meia calça. Eu falo sempre porque aqui faz frio, então precisava de calçar meia calça e era o Tomás que me calçava a meia calça, para vocês entenderem o meu estado que eu ficava. E desde que eu estou na do Terra, que eu aprendi a utilizar os óleos essenciais, eu passo a pomada de Pebru, eu tomo a minha copaíba, se eu sinto uma dorzinha, eu já passo. Olha, eu tenho. Esse daqui é o que eu levo dentro da minha bolsa, né? Na minha malinha, na minha mala de mão, na minha bolsa mesmo já fica. E a mínima dor, eu já passo a pomada de Biblu, eu já tomo a copaíba. Quando eu vou fazer uma viagem longa, igual eu fiz agora que eu voltei do Brasil para aqui, eu já tomo a copaíba ao entrar no avião, para estar me auxiliando e já passo também a pomada, porque assim eu sei que eu vou conseguir passar todo o voo sentado. Antes eu não conseguia ficar todo o voo dormindo, porque a dor me acordava, tá? E eu tinha que ficar em pé, às vezes. E uma vez, quando eu estava começando a do terra, tinha uma senhora também, que ela tinha, que estava junto comigo, né? E eu vi que ela estava todo voo em pé, e eu fui perguntar qual que era o problema dela. Ela falou: eu sinto tantas dores que eu não consigo ficar sentada todo voo. Então, ela precisava de ficar em pé. E o médico me avisou que se eu não cuidar do meu peso, se eu não cuidar da minha coluna, eu vou ser uma velhinha travada mesmo, que ela já falou que eu já sinto dores de uma velhinha. Então, eu sou essa pessoa já, para vocês entenderem. Só que agora, graças a Deus, graças aos óleos essenciais, graças a que eu aprendi
a escutar o meu corpo, eu não sinto mais essas dores. Então, eu falo que isso não tem preço. Quando a gente consegue retirar, né, essa dor, esse peso, é inigualável. Então, o meu depoimento foi do Terra, e é por isso que eu gosto tanto, por isso que eu adoro a Copaíba, porque realmente ela me trouxe alegria de novo. Eu acordava com dores. Meu depoimento é bem forte, tá, gente? Tinha dia que eu acordava com dor. A primeira coisa que eu sentia no dia era dores na coluna. Então, eu não desejo isso para ninguém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio. Quiser fazer também, falar algum pouquinho. Ah, o Nelson está falando. Meu filho quebrou a clavícula em 2 lugares. Ele foi jogando futebol, o filho do Nelson. Os médicos pensaram em operá-lo, mas eu disse que não. Falei com a Roberta e pedi indicações de óleos bons para ajudar na regeneração do osso. Ela recomendou alguns, incluindo a copaíba. Usei por 2 semanas e os ossos se colaram. Gente, olha, eu vou até tirar foto do depoimento do Nelson. E ele usou Siberian Fir também, tá? Que eu indiquei para o filho dele. E foi maravilhoso, né? Eu falo que quando a gente sabe usar os óleos essenciais, é fantástico, tá, gente? Eu vou fazer aqui. Então, se alguém quiser abrir, pode abrir, gente, pode falar. Se alguém tiver algum depoimento, quiser falar, a gente pode estar. Deixa eu só notificar aqui que eu vou fazer outra foto. Nelson, depois eu queria que você fizesse um vídeo para mim, Nelson, falando sobre o seu filho. Né? Falando esse depoimento para nós em vídeo, para a gente poder mandar para as pessoas. Porque é muito gratificante quando a gente consegue ajudar. E eu fico muito feliz de ter te ajudado, de ter conseguido aí estar te auxiliando com seu filho e ele não precisar da cirurgia. Fico feliz mesmo. Olha, vou até fazer uma foto aqui com o do Nelson aqui no fundo. Quer falar alguma coisa, Iraci? Sobre as dores? Fala um pouco do seu filho. Bom dia, meninas. E meninos, né? Tem o Nelson aqui também. Você falando sobre a fascite plantar. E assim, minha mãe, ela usou muito os óleos para essa questão, o Copaíba, o Deep Blue, porque na época, quando eu comprei os óleos, no kit vinha o óleo mesmo, Deep Blue, né? Vinha e vem, né? Agora eu uso a pomada, ela usa a pomada também, mas ela não conseguia colocar o calcanhar no chão, além de estar inchado também. Além de inchado, ela também não conseguia nem colocar de tanta dor o calcanhar. Ela ficou por um ano. A gente fez sessões de fisioterapia, levamos ao ortopedista, tomou anti-inflamatórios, mas nada resolvia. E daí, quando foi em 2020, foi quando eu conheci os óleos, eu comecei a usar com ela o Deep Blue, o Copaíba. Hoje em dia ela não vive. Sem Copaíba, sem o Deep Blue, ela não vive. É, Ela fica. Ou, e aí ela foi acrescentando, né? Ela colocou lemongrass, e aí eu fui colocando Siberian Fig, e depois veio o breu branco, erva baleeira. É maravilhoso. É Muito maravilhoso. bom. Eu falo que quando a gente E sente dores, a gente vai acrescentando, porque você quer conhecer todos os olhos. E porque realmente é maravilhoso para a questão de dor, né? E a face de plantar diz que é horrível, gente. É uma dor horrível. Que a Ana Paula falou que não deseja essa dor para ninguém, que ela que não consegue, né, apoiar o pé. Então é uma dor realmente muito grave. O Nelson falou aqui do filho dele, né, que quebrou a clavícula. A minha irmã, ela quebrou também em 2 locais o ombro dela. E ela caiu, gente, sozinha, sem nada. Ela tava puxando uma mala, mas ela não tropeçou nem nela mesma. Ela caiu no chão. Isso porque a gente estava atrasado para poder pegar um voo. E, e ela caiu e ela quebrou. Só que a gente não sabia que ela tinha quebrado. E eu estava com os meus olhos na minha mala. Então, eu abri a mala no meio do aeroporto. Você imagina, ela falando que estava morrendo de dor. E eu já dei para ela as cápsulas do Turmeric que eu ando, eu viajo com elas dentro da minha mala. Isso é para vocês entenderem que quem usa, leva, né? E ela tomou copaíba, frankincense, as cápsulas de cúrcuma, então os 3 que eu sempre ando, ela já dei para ela uma dose alta, já ficou ali na bolsa de mão, porque a gente foi, ela entrou para o avião com o ombro quebrado, isso não pode ser feito, tá? A gente não sabia também, ela não sabia que tinha quebrado, e eu passei também Deep Blue
Franciscense, Copaíba, e ela foi passando durante o voo até chegar em Lisboa. E ela, quando chegou, ainda ficou horas em casa, umas 2, 3 horas, tomando os óleos que eu estava dando para ela ali. E depois que ela foi ao hospital, e aí ela descobriu que tinha, que estava com os ossos quebrados. O médico falou que ela podia ter tido um problema circulatório no avião, que a gente não pode, tá? Se você quebrar alguma coisa, você precisa de ir para o hospital. Só que a gente não sabia que tinha quebrado, ela achou que era só uma dor, então ela foi verificar para ver se tinha trincado. Mas com os óleos essenciais, a gente conseguiu já controlar a dor dela, vocês imaginam? E ele receitou para ela um medicamento que é tarja preta para dor. Eu não sei o nome dele, mas foi esse medicamento que ele indicou para ela, não tem como engessar, tá? Mas o que a gente ficou cuidando aí foi com esses óleos que eu falei para você e eu acrescentei Siberian Fi. Ela ingeriu e passou, igual que eu passei aqui para o Nelson, pro filho dele. Ele também usou o Siberian Fi em gestão. Eu tenho as mensagens que eu mandei para o Nelson. Eu lembro também, tá? Muitas vezes eu faço os protocolos e eu lembro. E o Nelson, eu sei que eu coloquei Siberian Fi. E ela tomou também manjerona. Então, ela usou todos esses óleos. Ela foi cuidada com esses óleos. Teve um dia que ela pensou que ela tinha movido o braço, que ela não podia mover o braço, né? Mas não podia engessar também. E teve um dia que ela estava sentindo que ela tinha movido e ela cismou que o osso tinha saído do lugar. E ela falou: vou voltar ao médico, pedir para tirar uma radiografia, porque se tiver movido, tem que quebrar de novo e colocar no lugar, tá, gente? É assim que funciona quando você quebra um ombro. E ela chegou, fez a radiografia outra vez, e o médico falou: não, o osso está no lugar certo, e ele já está colando. Então foi muito rápido. E aqui o Nelson fala, né, que usou por 2 semanas e os ossos se colaram. Isso você tem que conversar com o médico, que entende qual o tempo que gasta para os ossos colarem, e vocês vão entender que isso é fantástico. Fantástico essa ação super rápida dos óleos essenciais para essa questão de regeneração também dos ossos. Então, eu acho que esse mês nosso vai ser fantástico, de nós estarmos aqui falando sobre dores. Vai ser de grande proveito para você que se sente essas dores, né? Você vai ver que realmente vai transformar a sua vida. E se você ainda não tem as amostras, é só falar com a gente, que a gente providencia para você experimente. E se você conhece alguém também, né, que passa por isso, e se tocar no seu coração de enviar essa aula depois, eu fico muito agradecida também, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, abrir, fica à vontade. Roberta, com relação ao meu filho, né, que você mostrou a foto aí, eu só quero falar para vocês, gente, que foi assim, menos de 5 minutos. Ele não estava sentindo mais dor nenhuma. E vocês viram o tamanho do edema. Foi assim, e isso foi num sábado à noite, umas 6 e pouco da tarde. Quando foi domingo pela manhã, ele foi para casa da avó dele, na chácara, e aí as pessoas viram e falaram assim: se você não tivesse me mandado a foto, não tivesse me mostrado a foto, eu não acreditaria, porque nem hematoma ficou. Não ficou hematoma nenhum. É assim, de todos os, né, que eu já passei assim com os olhos, dois, né? Um foi bem recente, que eu já tive, e esse foi logo no início. Eu fiquei assim, por mais que a gente sabe que os olhos funcionam, a gente ainda fica ainda assim, pasma. A gente fica com a boca aberta quando as coisas funcionam, quando as coisas acontecem que você usa e que você tem realmente o retorno dos olhos. Porque eu já tinha visto algumas mães falando, né, com relação a hematomas e tudo. Mas quando aconteceu na minha casa, eu falei assim, eles precisam funcionar. Agora eles precisam funcionar, porque ele não conseguia colocar, aguentar a temperatura do gelo. Eu não consegui colocar gelo. Aquilo ali foi só os olhos e a pomada, só, mais nada. Porque o gelo, quando eu tentei colocar o gelo, ele falou: mamãe, tá doendo, e começou a gritar. E daí eu despejei lavanda, o frankincense, e aí eu quis passar a pomada para ter um efeito mais rápido. E também tirar o hematoma, né? Sim. Porque eu sabia que ia ficar roxo. E aquilo ali era para ficar roxo, depois espalhar para o olho e tudo, aquela coisa toda, que todo mundo sabe como é que fica, né? Não espalhou, não desceu. Ficou daquele jeito ali, que tá naquelas fotos. Aquilo ali já é uma foto do sábado e uma foto do domingo pela manhã que eu tirei, porque nem eu acreditava. Meu Deus, não ficou nada, 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 de roxo, nada.
Eu também, Incrível. é incrível sobre isso, essa questão de hematomas, né, a gente conseguir ser tão rápido. Eu também tenho, eu tenho os vídeos, o vídeo do Marcelo, gente, era para me ter feito já tanto rios, tanta coisa que eu não consigo fazer, mas eu tenho, que eu fui com ele, porque ele fez implante capilar na Turquia, e eu acompanhei ele, e ele, depois de do segundo dia, né, fez um dia de cirurgia, no outro dia a gente já viajou de volta. Então, quantas pessoas fazem um implante, fica com edema, inchado, o rosto fica deformado quando faz o edema e pega o voo logo em seguida, né? São essas reações que as pessoas têm quando voam na Turquia, só para fazer a cirurgia e já voltam para casa, né? Depois do voo, fica muito inchado, o olho fica todo com bolsas embaixo. O Marcelo não teve nada. E eu passei nele que eu tinha o óleo breu branco, copaíba, frankincense, ele tomou. Então, gente, isso também é incrível, né? Não tem preço. E a gente pode estar utilizando para a questão aí, o breu branco, principalmente, para a questão de anestesiar, tá? Ele funciona como um anestesiante. Então, a gente tem vários depoimentos que a gente vai poder estar colocando aí. E se você tiver algum depoimento, por favor, envia para a gente sobre as dores, né? Se você já teve alguém que você ajudou também, se puder fazer um vídeo contando a sua história, eu agradeço. Começa o vídeo já falando qual o problema que você tem, depois se apresenta e depois conta como você conseguiu melhorar, tá? Vou agradecer muito. Pessoal, se alguém puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto para registrar aqui hoje, quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Eu vou parar de compartilhar aqui o vídeo e eu queria agradecer muito vocês por hoje, por terem vindo, por estar com a gente. E eu espero que esse mês seja maravilhoso para a gente aprender aí sobre a questão de dores.